O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Boa tarde, meus irmãos. É um prazer muito grande poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados aqueles que ouvem e bem-aventurados aqueles que praticam a palavra de Deus. A palavra de Deus é para nós a nossa vida. Ela não é coisa vã. Ela é útil para a nossa formação espiritual, para a nossa maturidade espiritual. Ela é útil para nos capacitar para toda boa obra. E eu estou estudando um assunto, não sei se inspirado pelo pastor Hernandes, que ele está escrevendo o comentário dos Salmos, né? Mas eu já estou morando no livro dos Salmos há algum tempo. E uma das coisas que eu tenho aprendido, e eu vou compartilhar alguns hoje aqui para vocês, mas é o poder do louvor na vida do crente, o poder da adoração, o poder extraordinário do louvor na vida do crente, na vida da igreja. Eu quero ler o Salmo primeiro e vou fazer a exposição apenas da primeira parte do Salmo. Salmo, capítulo 1. Este Salmo, ele é justamente a entrada de uma grande sinfonia, Sinfonia dos Salmos. E ele vai descrever aqui a felicidade de ser um adorador. Felicidade de ser um adorador. Eu vou repetir aqui, eu já disse, o pastor Odo disse aqui para a gente, a oração é o nosso oxigênio. A palavra é o nosso alimento. E o louvor e a adoração é o nosso pulso. Por isso que Tiago disse, se alguém está triste, faça oração. Se alguém está alegre, o quê? Cante louvores. Salmo muito conhecido. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então o tema da mensagem é a felicidade de ser um adorador. Estudando esse assunto na Bíblia, o poder extraordinário do louvor e da adoração, a gente chega a algumas conclusões. A primeira delas é que o louvor, a adoração nos tornam teocêntricos. Nós deixamos de pensar em nós mesmos, porque o pecado na nossa vida fez com que nós colocássemos a criatura no lugar do Criador. O pecado faz de cada um aqui um adorador do seu eu. Mas quando a graça de Jesus vem na nossa vida, manifesta-se na nossa vida, nós tornamos verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Também, meus amados irmãos, nós não podemos ter comunhão com Deus, entrar, como a gente usa a expressão, na presença de Deus, se não for através do louvor. Jesus
é o novo e vivo caminho que nos dá acesso ao Pai, ao trono da graça. Mas na sala do trono há louvores, porque Deus habita em meio aos louvores. Há seres espirituais, angelicais, que estão de dia e de noite na sala do trono, louvando e adorando a Deus. Por isso que o salmista no Salmo 16 diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Mas há uma coisa que a gente aprende estudando esse assunto na Bíblia, é que o louvor também nos liberta. O louvor, quando nós começamos a adorar a Deus, nós experimentamos a manifestação da sua presença, do seu poder. Eu quero colocar apenas um exemplo. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. E observe aqui no contexto da celebração da Páscoa, Jesus com os seus discípulos. Mateus, capítulo 26. Dê uma olhadinha, por favor, no versículo 30. No versículo 30. O que diz aí? E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Veja que o contexto aqui é de celebração da Páscoa. Jesus como judeu e os seus discípulos. Mas a Páscoa é o cumprimento de Cristo. Cristo é o Cordeiro Pascal. E Ele estabelece para nós aquilo que seria o sacramento da ceia do Senhor, cujo significado é Eucaristia, ou seja, gratidão. Por isso que Jesus, Ele dá graças. Mas o que é impressionante aqui, no versículo 30, que Jesus estava indo para o Calvário. Ele ia para o Monte das Oliveiras, ele ia passar pelo Getsêmani, ele ia ser preso, ele ia enfrentar a morte naquela noite. Mas diz o texto, e tendo cantado um hino. Mas não foi um hino. Todos os comentaristas entendem, aqueles mais sérios, que o que Jesus cantou aqui foi o Salmo 115 até o Salmo 118. Eles entoaram, naquele momento, a música. Esse cordeiro, então, enfrenta a morte, ressuscita, e quando ele chega no céu, na sala do trono, existe uma epopeia de louvores. Porque digno é o cordeiro de abrir o livro e desatar os selos. E aí, o louvor toma conta da esfera celestial. Paulo e Silas na prisão, à meia-noite, eles oravam e cantavam. No meio do sofrimento, de repente, Deus manda um grande terremoto. As cadeias se quebram, as portas se abrem. Quando eles estão o quê? Adorando a Deus. Eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque são nos momentos difíceis, são nos momentos mais obscuros da vida, que Jó chama de meia-noite, é que Deus coloca canções no nosso coração. E eu quero destacar a importância, irmãos, que tem o louvor, a adoração na vida do crente. E o Salmo 1, ele é um salmo que abre o saltério. E ele vai fazer logo aqui o contraste entre aquele que adora a Deus e aquele que não adora a Deus. Aquele que adora a Deus é chamado de justo. Aqueles que não adoram a Deus são chamados de ímpios. Mas esse contraste, ele vai estar presente em cada salmo, mostrando a diferença entre aqueles que confiam no Senhor e aqueles que não confiam no Senhor.
daqueles que fazem parte da súcia dos malfeitores, do bando dos malfeitores, e daqueles que têm o privilégio de fazer parte da Assembleia dos Santos. E esse salmo começa com a expressão bem-aventurado. Bem-aventurado. Há dois sentidos aqui. Primeiro, bem-aventurado significa aquela pessoa que recebe sobre si as bênçãos de Deus. Bem-aventurado pode ser traduzido como o abençoado, aquele que é alvo das bênçãos, da manifestação poderosa da graça e da misericórdia de Deus. E quando essa pessoa recebe isso, isso vai trazer o quê? Felicidade. Felicidade. Quando você lê esse salmo, e esse salmo é um salmo sapiencial, um salmo de ensino, a gente pode cair no erro de entender esse salmo na perspectiva do legalismo. O crente é aquele que não faz, e aquele que faz. Mas eu queria que você entendesse, abra a sua Bíblia, no Salmo 65, Salmo de número 65. E que você lesse comigo o versículo 4. Salmo 65, versículo 4. O que é que diz aí? Hein? Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Presta atenção que bem-aventurado aqui está relacionado a quem Deus escolhe. Então, eu não me faço adorador. Deus me faz. Isso está provado na teologia do Novo Testamento, quando você vai para Jesus, e Jesus diz, já chegou a hora em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura. E Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz, rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós somos adoradores, nós somos santuários do Espírito Santo, nós somos agora o templo do Espírito Santo. Então a nossa vida tem que ser uma vida de adoração, de louvor, de gratidão. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato, diz assim, bem-aventurado o homem. Não diz os homens. Veja que quando ele falar sobre os ímpios, ele usa no plural, os ímpios. Mas aqui, ele usa no singular, o homem. Sabe por quê? Porque a adoração, ela tem que começar na minha vida pessoal. A santificação do crente, ela é individual. Cada um é responsável pelo seu relacionamento com Deus. Cada um é responsável pelo seu crescimento espiritual. E aqui é muito importante nós entendermos que o salmista está dizendo aqui que eu e você, nós somos felizes porque Deus nos escolheu, Deus nos salvou, Deus nos redimiu, Deus colocou dentro de nós o Espírito Santo para que nós sejamos pessoas felizes, e essa felicidade se expressa através de uma vida de adoração. Vocês estão me entendendo ou eu estou muito complicado hoje? Está dando para seguir? Eu queria chamar a sua atenção, porque eu vou usar aqui 3 pontos. Ou 3 palavras para caracterizar esse adorador feliz. Tá certo? O primeiro deles é sua separação. Quando você lê aqui, bem-aventurado o homem
que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essas três atitudes de não fazer, significa que nós não fazemos, porque nós somos separados. E a palavra santificação é separação. Por isso que na adoração coletiva, no reino de Deus, se dá de forma congregacional. É individual, mas é congregacional. E aqui nesse texto é muito importante nós entendermos, porque esses verbos no hebraico, eles são muito fortes, Veja a ideia que ele coloca aqui. Não anda ou vive de acordo com os princípios mundanos dos ímpios. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em segundo lugar, não está ou se detém no caminho dos pecadores. Ele não está no caminho em que os pecadores participam. A palavra pecador aqui vai enfatizar a condição de alguém que está completamente vivendo contrário à vontade de Deus. Alguém que está morto nos seus delitos e pecados. Terceiro lugar, ele vai dizer, não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que há um progresso. Anda, significa uma associação casual. Detém, indica uma comunhão contínua. Mas aí, quando se assenta, a ideia aqui é de participar das deliberações. É estar à vontade com aqueles. É ter comunhão, ter prazer, ter satisfação na companhia dos ímpios. Daqueles que profanam, daqueles que transgridem, daqueles que blasfemam contra o nome de Deus. Então veja bem que o não fazer aqui vai nos mostrar aquilo que a Bíblia chama de santificação, separação. Aquele que quiser se tornar amigo do mundo se torna o quê? Inimigo de Deus. Há muitos textos, e eu gostaria que você fosse, por favor, para 2 Coríntios. 2 Coríntios, por favor. No capítulo 7. Se a gente começar no capítulo 6, diz assim, que harmonia, 6,15, que harmonia entre Cristo e maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Veja no versículo 16, a última parte, o que é que diz aí? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. E aí, ele conclui dizendo, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Então entenda isso. Ser um adorador é ser um santuário onde Deus habita. Segundo lugar, eu diria aqui no Salmo 1, a segunda ideia que está nesse Salmo, é que aquele que é feliz por ser um adorador, aquele que tem a bem-aventurança de ser um adorador, carrega também uma marca. E essa marca eu chamaria de, se ele é uma pessoa que se caracteriza pela sua separação
agora vai falar sobre a sua ocupação. O que ocupa a vida de um adorador? E veja no texto, que o versículo é taxativo. Diz assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Preste atenção, irmãos, porque às vezes a gente resume esse meditar aqui. Preste atenção, os puritanos diziam o seguinte, que quando você pega o alimento, que é a palavra, e põe na boca, aí começa o processo de nutrição. Mas o que vai dar a nutrição é o processo o quê? Digestivo. Então, quando você lê a Bíblia, você põe um alimento na boca. Mas quando você medita, meditar aqui é ruminar, é fazer com que a palavra de Deus, ela de fato, ela entre em nós, nas nossas entranhas, e produza transformação, mudança. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Observando o quê? A palavra de Deus. Esse verbo meditar é muito importante, porque a meditação determina tudo da nossa vida. Quando eu medito na palavra, eu oro a palavra. Quando eu medito na palavra, eu canto a palavra. Quando eu medito na palavra, eu prego a palavra. Quando eu medito na palavra, eu observo a palavra. Eu vivo a palavra. Por isso que Moisés diz, a palavra é a nossa vida. É a nossa vida. Por favor, dê um pulinho lá em Colossenses. Por favor, Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Eu queria que você entendesse por que Paulo vai dar esse conselho para nós, igreja, povo de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. O que é que diz aí? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, fazendo o quê? Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso. Então, quando a Bíblia habita ricamente em mim e em você, e habitar aqui significa habitar mesmo, ocupar, residir, morar de forma definitiva. Essa palavra, ela vai produzir ensino, vai produzir transformação, mas vai produzir também o quê? Louvor. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Preste atenção que quanto menos cheio da palavra nós estivermos, quanto menos adoradores nós seremos. Então coloca isso no seu coração, entenda esse conceito. Veja, diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor. A palavra no hebraico é a palavra Torá, e significa todos os ensinamentos de Deus. A gente poderia chamar de toda a lei espiritual, né? Todo o conselho de Deus, todos os desígnios de Deus. Então é toda a palavra, toda a escritura. A nossa confissão de fé diz que Deus fala conosco através das escrituras, através dos mandamentos, através das ameaças e através das promessas de Deus. Por isso que quando nós estamos cheios da palavra, essa palavra nos leva à oração, nos leva à adoração, nos leva ao serviço. É algo impressionante. O prazer, o conteúdo desse prazer está na lei do Senhor, mas diz assim, na sua lei medita de dia e de noite. Eu gosto dessa expressão. Ele está colocando aqui a ideia de 24 horas.
Não sei se você já fez um estudo na Bíblia sobre essa expressão de dia e de noite. Faça um estudo sobre isso. Porque Jesus vai colocar para nós, lá em Lucas capítulo 18, no versículo 7. Lucas 18, versículo 7. Eu tenho que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Jesus diz assim, versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Veja que a ideia, escolhido, nós somos escolhidos para sermos adoradores. E aqui ele diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Clamam o quê? Dia e noite. Lá medita de dia e de noite. Porque a gente gosta, às vezes, separa as coisas. Preste atenção. Quem medita na palavra de Deus de dia e de noite, quem clama a Deus de dia e de noite, vai adorar a Deus de dia e de noite. Porque nós somos o santuário, o templo do Espírito Santo. O espaço da adoração na nova aliança sou eu e você. É o nosso corpo. Está filosófico demais ou está dando para entender? Então vamos encerrar. Primeiro, o crente ou o adorador, ele é feliz por sua separação, por sua ocupação, e em terceiro lugar, pela sua fertilização. Pode usar a palavra fertilização ou também a palavra frutificação. Frutificação. E aí, vai se usar uma comparação, que o justo que medita na palavra de Deus, o adorador verdadeiro, ele é como árvore plantada. Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que permanece em mim, esse dará frutos. Veja aqui em João capítulo 15, Jesus vai ensinar 3 doutrinas fundamentais. Primeiro, a doutrina da união com Cristo. Nós estamos unidos a Ele. Segundo, nós devemos permanecer nele. Permanecer. E o fato de nós estarmos unidos, e o fato de nós permanecermos nele, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Ele diz, nisto é glorificado meu Pai. Nisto é glorificado meu Pai, que deis o quê? Muitos frutos. Então, gente, a vitalidade, a fertilidade, a produtividade do crente está em ele ser um adorador. Um adorador. O texto é rico, ele é como uma árvore plantado, ele não é uma erva daninha, ele não brota do chão, ele é plantado do céu. Ele é plantado junto à corrente de águas, e essas correntes de águas aqui, o próprio Jesus Cristo disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Ele diz, eu estou falando isso, daqueles que receberão o Espírito Santo, e do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Nós estamos plantados em Cristo, nós estamos plantados no Espírito Santo, nós estamos unidos a Deus. E quanto mais nós estivermos unidos a Ele, meditando, orando e adorando, mais férteis nós seremos. É o que ele vai dizer aqui, nesse salmo, claramente. Ele fala aqui, rapidamente, da sua permanência. Ele é como uma árvore plantada, firmemente enraizada.
Ele é plantado numa posição de correntes de água. Ele produz frutos. Todo crente existe para ser o quê? Produtivo. Esse crente produtivo tem também a sua perpetuidade. A sua folha não murcha. O justo florescerá como a palmeira. Plantados na casa do Senhor, serão viçosos e verdejantes. E na velhice ainda darão frutos. Mas ele termina dizendo da sua prosperidade. Em tudo que ele faz, ele o quê? Prospera. Você quer entender o sentido de prosperar? Vá para o Salmo 112. Por favor. Salmo 112. Ele não prospera apenas do ponto de vista espiritual. Ele prospera em todas as áreas da sua vida. Sabe por quê? Porque o Salmo 112 começa dizendo assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Veja, o mesmo verbo de felicidade, bem-aventurado. Ele teme a Deus e ele se compraz nos seus mandamentos. Veja comigo o versículo 3, só para a gente fechar o argumento. O que diz? Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Louvado seja Deus. Então eu queria desafiar você a ter uma vida de mais adoração. E para a gente ser adoradores, a palavra de Deus precisa habitar o quê? Ricamente em nós. Por isso que o conteúdo da adoração, a palavra de Deus. O salmista abre fazendo essa distinção. Essa distinção. Porque ele, quando ele vai usar o contraste, ele diz, os ímpios não são o quê? Assim. Não são assim. E ímpios aqui não são os presidiários, o pessoal do PCC, não. Ímpios é toda aquela pessoa que não é salva, que não é convertida, que não foi escolhida por Deus e regenerada em Cristo Jesus.